Uma pessoa com Deus se torna maioria e pode fazer uma revolução. E se você olhar ao longo da história... Ele sempre levantou algumas pessoas. E são pessoas que mudaram o mundo. Isso aí você falou comigo, explicando ali até que o humor é o exagero. Quando você falou isso, eu lembrei. Na época de Cristo, e eu não esqueci que eu ia dar um exemplo prático da mudança, hein? Era a hipérbole, o exagero que trazia atenção para o humor. Então, quando Jesus falava assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o povo riu. Com certeza, né? Riu. Porque é um exagero. Era um exagero. Olha, se alguém olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou. Mas só que era uma risada. Sabe aquele humor inteligente? Você sabe, você é um comediante. A pessoa ri de nervoso. De nervoso, que a pessoa ri, mas depois ela para pensar. Para pensar. Pô, caramba, bicho, ele tá me fazendo rir aqui. Principalmente humor que mexe com política. O cara, ele lança, geral ali... O humor é a forma mais fácil de você entrar na cabeça das pessoas, é direto. Principalmente, né? Vilela, se for um humor de ironia. A ironia é uma estratégia de linguagem que os medíocres intelectuais não entendem. E os hipócritas também não. Quem é medíocre intelectualmente, quem é hipócrita não entende a ironia. Ele não percebe a ironia. É comigo? Aí Jesus contava uma parábola e ele jogava papo reto no povo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. E o povo hoje não quer nascer de novo. Voltando à metáfora hindu lá, eu não quero soltar as minhas folhas porque no inverno eu vou ficar pelado, eu vou ficar feio. Eu quero ficar bonito. Dá trabalho, né? Aí você fica no inverno se enfeitando com folhas que não são suas, porque as naturais caem. É como o Photoshop do Instagram, que não é você. Você não muda e você está morrendo sem perceber. Então, para mim, 3 coisas eu digo para mudar esse quadro que nós vivemos. O primeiro deles, eu vejo a crise como sendo a oportunidade para surgirem heróis. Segundo, até que me deem sapatos novos, eu vou continuar usando os que eu tenho. E os que eu tenho estão dando um resultado muito bom. Porque eu já trabalhei em penitenciária. Eu já trabalhei em penitenciária, não trabalhando, desculpa, não expressei bem. Como pastor da igreja, eu já fui à penitenciária fazer trabalho com os presos, é isso que eu quis dizer. E por pelo menos 2 ou 3 vezes, eu lembro que a facilidade que a gente tinha com os juízes de autorizar a nossa entrada numa prisão era absurda. E eu não entendia isso, até um dia conversando com um advogado criminalista, eu falei, você passa. Eu dei sorte, viu, porque toda vez que eu precisava de uma autorização judicial para entrar numa penitenciária, era a coisa mais fácil. Aí esse advogado falou comigo, Rodrigo, todo juiz está implorando para aparecer um crente na porta dele lá, querendo trabalhar na cadeia. Caramba. Porque é estatística. Quando começa a aparecer Bíblia na cadeia, cria imediatamente uma ala dos crentes. Todo carcereiro quer trabalhar ali, porque a ala dos crentes é a que menos dá trabalho para eles. E muitos ali saem recuperados, muitos voltam para a criminalidade. Não é fácil trabalhar com detentos, porque muitos voltam para a criminalidade, mas um percentual maior do que qualquer outra ação social causa um número maior de ex-bandidos. Ex-criminosos. É por isso que, em que pese a minha paixão pela literatura, quem leu meu livro vê que eu trabalho com fontes primárias. Se eu estou falando de Nietzsche, eu cito Nietzsche. E procuro alguma coisa até ver assim, se eu não conseguir ler o alemão puro, pelo menos o mais próximo da tradução para entender. Mas apesar de toda a minha devoção pelos clássicos que eu acabei de falar, eu tenho muito claro para mim que se eu jogar José Saramago numa penitenciária, dificilmente eu vou ter um grupo de ex-detentos, ex-bandidos porque leram José Saramago. Mas se eu jogar uma Bíblia de Novo Testamento, daquela dos Gideões Internacionais capa cinza, daqui a pouquinho está o juiz pedindo para eu voltar lá para tocar violão e eles deixarem a criminalidade. Então, essas oportunidades de crise fazem surgir heróis. Eles nunca vão ser a maioria. Então, não estou preocupado com... O que você chama de herói? Herói é aquela pessoa que não está preocupado em ser dos Avengers, do Marvel. Ele sabe que o Marvel é entretenimento, não é estilo de vida. Ele não está preocupado... Não é esse tipo de herói. Não é esse tipo de herói. Não é aquele herói do Velozes e Furiosos, que é o estereótipo do cara que eu não queria como vizinho no meu condomínio, dirigindo na rua que meu filho brinca. Exatamente. Você tá entendendo? O cara dirigindo de ré a 100 km por hora. E o cara fortão, aquela coisa toda. O herói sabe quem é? É aquele que faz o que todo mundo deveria fazer, mas a maioria negligencia. Vou dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá.
Ela ganhou um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa de Calcutá é o poder heróico dela, que ao mesmo tempo revela a fragilidade da humanidade, porque o que Madre Teresa fez é o que todo mundo de sã consciência deveria fazer. Mas como a maioria não está fazendo, o dia que uma mulher faz, ela vira santa e ganha um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa, bem merecido, bem dado, é um prêmio mais vergonhoso da humanidade. Eu vejo isso também em rede social. Quando alguém faz uma coisa totalmente normal e que deveria ser padrão... De todo mundo. Nossa, ele tá lavando a louça pra mulher. Pra mulher. Nossa, ele tá cuidando dos filhos. Nossa, a mulher trabalha e ainda ela tem tempo de cuidar da... Sabe? São coisas... Esses, cara, pra mim, que são os heróis, você tá entendendo? Exatamente. O herói é aquela senhora... Que tá lá fazendo todo dia, 5 horas da manhã, com o risco de pegar Covid no metrô, porque ela não tem nada a ser a máscara e tudo, e sustentando os filhos, porque o safado do marido já abandonou ela com os 5 filhos no bucho ali. E ela tá ali trabalhando de sol a sol, pegando energia de onde não tem, você tá entendendo? Essa mulher é a heroína. Porque às vezes... Sorrindo na maioria das vezes, indo com alegria, né? A gente tem aquele espectro de herói muito Marvel. E a gente traz isso pra realidade. Que é uma coisa até individualista e até egocêntrica, né? Não diz que uma vez o Mike Tyson tava num avião. E aí começou uma turbulência e a aeromoça chegou pra ele. Dizem que essa história é verdadeira, viu? Pelo menos a fonte que me deram. E a aeromoça falou pra ele assim, senhor, por favor, senhor Tyson, por favor, coloque o cinto, né? Aí ele falou assim... Yes. Não, tem a voz, ele falou assim, super-herói não precisa de cinto para voar. Ela falou, tá bom, super-herói também não precisa de avião. Mas se o senhor que está aqui, então coloque o cinto. Então, quer dizer, a gente tem essa ideia, para mim esses são os heróis. E eles não precisam ser a maioria. Aí eu vou falar de novo com a linguagem bíblica. Deus não precisa de todos. Uma pessoa com Deus se torna maioria e pode fazer uma revolução. E se você olhar ao longo da história... Ele sempre levantou algumas pessoas. E são pessoas que mudaram o mundo. E aí, a partir disso... E são pessoas improváveis, na maioria das vezes. Sim, a maioria. É o fraco. Aí, com isso, eu vejo a transformação do espírito. E eu conto uma história concreta para você. O Freud, maravilhoso. Eu não concordo com tudo que Freud falou, mas eu aprendi, justamente, não poderia escrever um livro desse, eu aprendi a separar nas ideias aquilo que eu concordo e aquilo que eu não concordo, sabe? Tem um provérbio que ele foi atribuído a Santo Agostinho, mas hoje há dúvidas se ele é realmente de Santo Agostinho ou de outro, mas é um provérbio que diz assim, no essencial, tenhamos unidade. No não essencial, tenhamos diversidade. Mas, em tudo, tenhamos caridade. Maravilhoso. Então eu aprendi isso, você tá entendendo? No essencial, não pode ter minha opinião e a opinião do Vilela. Você tá entendendo? O que é que você acha, Rodrigo, da pedofilia? Estúpida pergunta. Não tem o que eu acho da pedofilia, não acha. É errado e pronto. É errado e pronto, não tem nem que perguntar isso. Naquilo que não é essencial, diversidade. Rodrigo, que time você torce? Atlético Mineiro. Eu sou Palmeiras, Corinthians. Beleza. Entendi. Agora, em tudo, caridade. Você tá entendendo? Eu vejo que além, a despeito das diferenças de opinião, você é meu irmão.